Olá pessoal, neste vídeo nós vamos ver um assunto muito importante que trata do estudo hidrológico, né, necessário para a fixação do comprimento, né, e da altura de uma ponte. Tá? A ideia da ponte é justamente permitir que o rio possa passar, né, o fluxo de água possa passar por debaixo da ponte com tranquilidade, sem que a ponte seja afetada, né? Essa é a finalidade principal da ponte. Então, o que se deseja é que a água deva passar por debaixo da ponte, pelo menos com uma folga, como está indicado aqui, uma folga de 1 metro, né? Isso é o que se espera em função de que os métodos que vão ser utilizados são métodos, embora racionais, né? São métodos cujos dados podem ter uma certa variabilidade e, portanto, esse seria uma espécie de coeficiente de segurança aqui com relação ao nosso estudo. Então, duas grandezas estão envolvidas nesse problema, né? O primeiro é a quantidade de água que vai passar naquele local da ponte, que a gente chama de vazão hidrológica, né? Que é um assunto que é tratado na disciplina de hidrologia, em que você precisa determinar a quantidade, a vazão, né, de um rio num determinado ponto. Existem vários processos para determinação dessa vazão hidrológica, né? Processos estatísticos, né? Como o método do hidrograma unitário e outros, né, que levam em conta as características fisiográficas da bacia, a pluviosidade também dessa bacia, etc. Então não é objeto direto daqui do nosso curso o estudo desses métodos, que é assunto lá da hidrologia, então pressupõe que vocês já conheçam esses métodos. Nós aqui vamos apenas utilizar um método mais simples, né, de determinação dessa vazão hidrológica, né, que é o método do engenheiro Aguiar, que é um método aplicado aqui para as bacias do Nordeste, desenvolvido especificamente para a nossa região. A outra questão seguinte é, conhecida a seção transversal embaixo da ponte, né, uma vez construída a ponte, você vai ficar com uma seção de vazão definida, né? Toda a área que está embaixo da ponte, entre a ponte e o aterro rodoviário, né, ou caso de uma ponte com encontros, né, seria a parede do encontro, e o leito do rio, define uma seção de vazão, uma seção que está disponível para a água passar, né? Será com que velocidade a água vai passar por debaixo da ponte, né? Com que altura essa água vai passar? Então esse é um problema hidráulico agora, tá certo? Nós vamos interpretar que essa seção vai funcionar como se fosse um canal, na verdade um canal natural, né? Um canal irregular, porque o leito do rio vai ser irregular, nós vamos ter também uma rugosidade, né, desse canal dada pelo próprio material do leito do rio, se for rocha, se for areia, se tiver mata ciliar, então tudo isso vai influenciar na velocidade, na altura com que a água vai passar, né? Então a preocupação da construção da ponte é não estrangular essa seção. O que seria estrangular, né? Deixar ela com a cota muito alta, a água vai passar com a cota muito alta, podendo haver inundações, né, a montante da ponte, né? E pode ter erosão, né? Porque a velocidade também pode ser muito elevada. Normalmente aqui no Nordeste se limita a uma velocidade no máximo de 3 metros por segundo, né? Ou até um pouco menos, para evitar, portanto, a erosão tanto das margens como do leito do rio, tá certo? Então, a gente tem que estabelecer ou criar uma seção, quer dizer, após a construção da ponte, que vai me dar uma seção de vazão hidráulica, de tal sorte que a vazão hidráulica seja igual à vazão hidrológica, né? Porque eu preciso liberar a passagem da água todinha que vem, né? Que vai chegar naquele local a partir do cálculo da vazão hidrológica, e com uma velocidade limitada, né? Então esse é o problema que a gente tem que resolver, ok? Como é que a gente resolve isso então? Então na verdade se resolve por tentativas, né? A gente vai propor soluções para o comprimento da ponte, né, e a altura dela, com isso fica definido a seção de vazão, e a gente vai testar se essa seção de vazão confere ao rio, né, a condição de escoamento daquela vazão hidrológica. É bom lembrar também ainda que a vazão hidrológica, né, ela é um estudo estatístico, como eu falei, e portanto ela depende de um parâmetro que é o chamado período de retorno, né,
ou o tempo de recorrência, né? Então, você vai calcular um valor estatístico, você tem que estabelecer um período, né? Exatamente para um fenômeno natural que acontece a cada 50 anos ou a cada 100 anos. Durante muito tempo aqui no Nordeste, os projetos das pontes foram feitos para um tempo de recorrência de 50 anos, que dá uma vazão menor. Isso no sentido visava-se uma economia, né? De fazer pontes não tão longas, né? Mas hoje é um padrão no Brasil adotar o tempo de recorrência de 100 anos, tá? Então, no cálculo da vazão hidrológica, esse parâmetro vai ser fixado em 100 anos para o projeto de pontes, né? Para outras obras e outras aplicações da hidrologia, esse tempo de recorrência varia, né? Por exemplo, para a construção de barragens, normalmente se trabalha com a vazão decamilenar, né? De 10 mil anos. E já o sangradouro pode ser para 100 ou para 200 anos, tá? Então depende do tipo de obra, né? E do período em que ele vai ser utilizado, a vida útil, né? Daquela estrutura. Pois bem, então vamos ver como é que a gente resolve o problema. Então, traçado, como está dito aqui, ó, traçado o perfil do local da travessia, pode ser agora atribuir valores para a cota de enchente máxima. Então, vocês estão vendo aqui o perfil do terreno, né? E depois você se atribui valores da cota de enchente máxima. E para cada posição da cota de enchente máxima, a gente calcula a área molhada, que é essa área que está chureada aqui, e o perímetro molhado, né? Que é exatamente a parte do perfil aqui, né? Que está embaixo d'água, certo? Não conta, obviamente, com a lâmina d'água, é só a parte de terra molhada, por isso chama-se perímetro molhado. E aí vai aparecer um parâmetro que é o raio hidráulico, né? Que é a razão entre a área molhada e o perímetro molhado. Com isso, a gente pode calcular qual é a vazão desse canal, que tem essa seção aqui, né? Usando uma fórmula da hidráulica aqui, que é a fórmula de Mann, né? A fórmula clássica que vocês conhecem de canais. Então, ela é usada aqui para um canal natural. O que é que entra na fórmula de Mann aqui para calcular essa vazão? A área molhada, que é o A, o R, que é o raio hidráulico, aqui está invertido, é a área dividido pelo perímetro, né? Elevado a 2/3. Esse I, a raiz quadrada de I, né? Que é I elevado a 0,5 aqui, a raiz de I, onde o I é a declividade do rio, né? Que isso é tirado lá do estudo topográfico. Você vai ter as seções transversais, né? Ao perfil do rio, né? E nela você vai tirar uma média ali da inclinação. Normalmente se pega pontos a 100 metros a montante e outros a 100 metros a jusante, pega essas duas cotas. Então a diferença, né, entre essas cotas dividido por 200, né, porque eu estou pegando 100 a montante e 100 a jusante, nós vamos ter então essa inclinação. Você pode pegar várias seções e tirar uma média, né, para ter uma média dessa inclinação do rio naquele local. Então é a inclinação no local, né, para não imaginar que seria a inclinação global do rio, a inclinação, a declividade, né, que iria do local da ponte até o ponto da nascente do rio. Não é isso, né? Estamos estudando localmente a vazão, portanto é a inclinação local. Depois você tem aqui o número N, que é o coeficiente de rugosidade. Talvez seja o parâmetro mais assim sensível, né, de ser determinado. Ele é fornecido por uma tabela. Essa tabela existe, por exemplo, no manual de drenagem do DENIT, né? Vocês podem conseguir isso no site do DENIT, lá do IPR, né, do manual de projeto, tá? Do manual do projeto de obras hidráulicas, tá? Então lá você tem esse coeficiente de rugosidade para canais naturais, né, que seria o caso do rio. Então vai depender do tipo, como eu falei, do tipo de terreno do leito do rio e da presença de mata ciliar, né? E portanto, a partir disso daí ele vai fixar um coeficiente de rugosidade ou às vezes uma faixa, né, de variação permitida para cada uma dessas situações aí. Bom, fixado esses valores, a gente consegue obter a vazão hidráulica. Então, para cada cota que eu admitir aqui do nível de água, né, eu consigo uma vazão. Então, qual é a cota que a gente está procurando? A gente está procurando a cota que vai fazer com que essa vazão hidráulica calculada pela fórmula de Mann seja igual à vazão hidrológica, tá?
Porque com isso a gente descobre o que? Descobre qual é a altura com que a água vai passar embaixo daquela solução de ponte que você está adotando. Ok? E aí você dá uma folga de 1 metro, então 1 metro acima dessa cota, você está no fundo da sua superestrutura, né? Essa é uma superestrutura com viga, então é o fundo da viga principal. Se for em laje, seria o fundo da laje da superestrutura. Ok? E para checar se essa sua solução é satisfatória, né? Basta verificar a velocidade. Então, se a velocidade for menor do que 3 metros por segundo, tá tudo ok, né? Então, como você está vendo, é um processo por tentativa, tá? Então, você vai ter um controle para isso daqui em função da velocidade e da altura. Às vezes você quer limitar, não quer uma lâmina d'água maior do que 3 ou 4 metros, porque senão eu vou ficar com um aterro de acesso à ponte muito alto, né? Então, qual é a solução para baixar o nível d'água, né? É enlarguecer mais a ponte, né? Criar uma seção mais larga. À medida que eu vou estreitando a ponte, o nível da água vai subindo, a velocidade também vai aumentando, para dar vazão àquela quantidade de água da vazão hidrológica, ok? Então esse é um problema que tem que ser resolvido por tentativas, né? Pode ter um caminho aqui racional, depois nós vamos mostrar que tem uma planilha que pode auxiliar na solução disso, né? Mais automaticamente. Então, continuando aqui, esse processo, então, como já falei, deve ser repetido até encontrarmos que a vazão hidráulica seja igual à vazão hidrológica. Assim, determinaremos a cota teórica de cheia máxima. Este processo pode ser feito automaticamente através do programa hidro.bas. Existe esse programa, que está lá no site também, com o manual dele, tá? Nós não vamos usar, porque nós vamos usar as planilhas que resolvem casos mais simples, que seria o caso de uma seção retangular de vazão ou uma seção trapezoidal. O programa Hidro ele resolve para o caso de um terreno totalmente irregular, tá? Ele considera a seção de vazão como se fosse traçada aqui por uma poligonal. Mas a gente vê por esse desenho aqui que mesmo que o terreno seja irregular, a gente pode dar uma simplificada, né? E considerar uma seção trapezoidal, como foi esse caso aqui, né? Você pega essa reta vermelha aqui, então você está desconsiderando essa parte que passaria água, mas também está considerando essa aqui que não passaria, né? Então faz uma compensação, lá numa seção trapezoidal, que o cálculo então das características geométricas seria bem mais simples, né? Então é isso que a planilha vai tratar. Não vê que a planilha vai considerar ou uma seção retangular, tá? Ou uma seção trapezoidal. A retangular seria para o caso de uma ponte que tivesse encontros, né? Que seria o muro de encontro da ponte. E a seção trapezoidal vai servir para o caso desse caso aqui, que a ponte tem extremidades em balanço, né? E aí a área da seção de vazão fica exatamente com essas características que está a reta vermelha, a linha vermelha apresentada aqui. Tá certo? Então, a partir da cota teórica da enchente máxima, adota-se uma folga de 1 metro para a cota de fundo da superestrutura da ponte, determinando-se assim a sua altura e, consequentemente, o seu comprimento mínimo. A velocidade, como eu já tinha dito, também precisa ser calculada como elemento para o estudo da possibilidade da erosão das margens e do fundo do leito do rio, o que tem influência final na cota das fundações. Em solos arenosos, né, a recomendação aqui deve se limitar essa velocidade a 3 metros por segundo. Tá certo? Essa é a condição. Ok? Bom, vamos ver então agora, como eu tinha falado, a gente pode fazer o cálculo da vazão hidrológica, né, pelos processos estatísticos, mas também existe essa fórmula do engenheiro Aguiar, que a gente vai apresentar, talvez vocês tenham visto também na hidrologia, né? Então trata-se de uma fórmula proposta pelo engenheiro do DENOX, né, a partir de suas observações do comportamento das bacias hidrográficas do Nordeste. Então, essa vazão aqui vale 1150 S, onde o S é a área da bacia hidrográfica em quilômetro quadrado. No denominador aparece raiz de LC. L é a linha de fundo do rio em quilômetro, a extensão que vai da nascente até o local da obra. Essa linha ela não é uma reta, né, ligando os dois pontos, ela deve acompanhar o desenvolvimento, né, a sinuosidade do rio. Isso é importante, né? É como se você tivesse no mapa, você numa planta, né,
cartográfica, você teria que colocar como se fosse uma espécie de um cordão ao longo do rio, da sinuosidade do rio, e depois esticar esse cordão e medir, certo? Tudo isso hoje pode ser feito, né, com as cartas digitalizadas, né, que já existem cartas digitalizadas do IBGE, por exemplo. O parâmetro K e C que aparecem aqui são parâmetros em função do tipo de bacia. Tem a tabela a seguir, né, apresentada pelo engenheiro Aguiar. Então, quanto maior for o K e o C, menor será a vazão, porque o K e o C aparece aqui no denominador, né? E, por exemplo, aqui a bacia que tem os menores valores de K e C, portanto, que dão as maiores vazões, são as bacias que são pequenas, íngreme e rochosa, né? Porque aí a água flui com maior velocidade. Então, a quantidade de água que sai lá de um ponto da bacia até chegar ao local da ponte, né? Vai chegar rápida, né? E com pouca perda, né? Por infiltração, por exemplo. E aí vai avançando. Essa bacia tipo 1, que seria a mais rápida. Então tem a bacia bem acidentada, sem depressões evaporativas. A bacia média. A mais comum aqui entre nós é a bacia tipo 5, que seria ligeiramente acidentada e apresentando depressões evaporativas. Mas é claro que a classificação aqui ela seria melhor feita, né, por um engenheiro da área de hidrologia, né, que vai conhecer bem as características da bacia e poder, portanto, classificá-la melhor, tá certo? De qualquer forma, tem essa tabela aqui, que é das publicações do DENOX, em que você tem a classificação. É interessante que, às vezes, né, o rio muda muitas características, né? Se eu tenho uma ponte já na foz do rio, próxima à foz do rio, né? As características da bacia próxima à foz já podem ser bem diferentes, né? Do resto o rio pode ser um rio longo, portanto ele tem várias categorias, né? Uma ponte que for feita no médio curso do rio, né, já vai ter um tipo de vazão diferente, né? Pode ser classificada como que o que interessa é o que está a montante da ponte, né? Então, no médio teria uma categoria, pode ter uma categoria diferente do caso da ponte que seria feita já próxima à foz do rio, né? Então isso é importante também ser observado nessa hora. O parâmetro T minúsculo que aparece aqui é o parâmetro que vai fixar qual é o período de retorno, né, do nosso cálculo de vazão. Quando o T é igual a 1, significa que a vazão é secular, ou seja, o período de retorno é 100 anos. Tá? Se o T for 3,65, nós vamos ter a vazão para o período de retorno de 50 anos. Vocês vão encontrar, às vezes, em algumas memórias de cálculo de estudo hidrológico de pontes mais antigas, né, se usava esse T igual a 3,65, quando era comum se usar esse período de retorno de 50 anos. Mas hoje o T tem que ser sempre igual a 1, que corresponde ao período de retorno de 100 anos. Então, conhecido esses valores aqui, né, você pode obter então a vazão hidrológica e vai partir para aquele processo de tentativas, né, de posição do N em A até encontrar que a vazão hidráulica calculada pela fórmula de Manning seja igual à vazão hidrológica, que pode ser obtida por vários processos ou por esse processo aqui do engenheiro Aguiar, né? Aqui a gente tem só um esquemazinho, quer dizer, para achar essa vazão aqui do Aguiar, a gente precisaria de quê, né? Precisaria identificar o local onde a ponte vai ser construída, né? Isso nas cartas, né? Você marca o local da ponte, né, onde está passante a rodovia, e aí você constrói o rio, né? Nas plantas você tem exatamente a localização do rio com os seus afluentes. A partir daí você vai determinar a linha divisor de águas, né, que seria a separação das linhas de cumeadas, né, a partir dos pontos em que todas as águas que vão cair aqui dentro vão alimentar esse rio, né, que é chamada linha do divisor de águas. E com isso você tem uma área aqui que seria a área da bacia hidrográfica. Então hoje na planta digitalizada você construiria isso daqui
tiraria essa área, que é o valor do S, né, que aparece lá na fórmula da guiar. Aqui também você pode pegar o desenvolvimento do rio principal e com ele tirar o valor de L, ok? Então é isso, né? Teoricamente a gente teria que fazer isso, ok? E com isso você vai fazendo por tentativa até fixar uma solução final, né, para o comprimento e a altura da ponte. Tá? Como é que a gente calcula a velocidade? Né? A velocidade a gente pode obter pela fórmula da continuidade, né, que a velocidade vai ser igual a vazão dividido pela área molhada. Tá? Essa é a equação chamada equação da continuidade. Então, na situação que você encontrou a posição da linha de água final, né, do NA máximo, você tem que a vazão hidráulica é igual à vazão hidrológica, então as duas são iguais, divide pela área molhada, você tem a velocidade, né, prevista aí, a velocidade hidráulica desse canal nessa seção. Ok? Então essa parte teórica, e depois nós vamos fazer agora, no outro vídeo, um exercício numérico para a aplicação desses conceitos aí.